Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, neste 21º domingo depois de Pentecostes, a Igreja nos recorda uma verdade muito importante. E providencialmente esse domingo caiu entre a festa de Todos os Santos e, no caso, no dia de amanhã, nós vamos celebrar a missa para os defuntos. Isso porque o mês de novembro, ele tem um caráter importante para nós, que lembra para nós 4 verdades que são essenciais para a nossa meditação cristã e para a nossa santificação também. São chamados os 4 novíssimos, ou seja, as 4 últimas coisas que vão acontecer conosco, que vão acontecer com o ser humano. São 4 coisas certas. Uma que vai acontecer, a outra também vai acontecer, e 2 possibilidades que nós devemos escolher: a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. São os 4 novíssimos do homem que já desde muito antigamente, inclusive na própria Sagrada Escritura, no livro dos Provérbios, está escrito: medita nos teus novíssimos e jamais pecarás. É algo importante que durante esse mês de novembro, que é um mês propício para isso, justamente por causa do dia de Todos os Santos e do dia de Finados, já abrindo o mês, é um mês que a gente deve procurar meditar nessas verdades da nossa fé, nessas verdades da realidade humana, dessas 4 coisas que vão acontecer com a gente. Porque quando a gente pensa nos novíssimos, que são as coisas que vão acontecer lá no futuro, nós começamos a viver melhor o tempo presente. Quando a gente pensa na morte, por exemplo, que é a coisa mais certa que vai acontecer conosco, e ao mesmo tempo é a coisa mais incerta, porque nós sabemos que todos nós iremos morrer, mas não fazemos ideia de quando será. Ao meio pensarmos na morte, a gente percebe que tem certas coisas aqui na Terra que não vale a pena a gente dar tanta atenção, porque acabam, porque terminam. Então a gente pensa na realidade da morte e a nossa vida passa a pensar mais em certas coisas que vão durar para sempre. E quando eu morrer, eu posso continuar carregando esse tesouro para onde eu vou, porque a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Quando eu penso no juízo, por exemplo, que um dia vou ter que prestar contas a Deus dos dons que eu recebi, das ações que eu fiz, eu começo a viver melhor, evitando certas coisas que podem ofender a Deus, que podem balançar, ou melhor, que podem afundar a balança para um lado que eu não quero. Quando eu penso no inferno, eu lembro do sofrimento que eu preciso evitar, eu começo a viver melhor o presente para não ir para o inferno. Porque eu sei que quando eu cometo um pecado mortal e não me arrependo e não peço perdão a Deus por isso, se eu morrer nesse pecado sem a graça do arrependimento, dificilmente alcançarei o céu. E quando eu penso no paraíso, eu penso na felicidade que Deus preparou para mim desde toda a eternidade. Então a minha vida passa a ser uma busca constante para eu alcançar o céu. Quando eu penso na felicidade que Deus reserva para mim no paraíso, a minha vida passa a ser evitar o pecado, porque eu quero alcançar essa vida, eu quero estar para sempre feliz no céu. Então, quando eu penso nessas 4 realidades, nos 4 novíssimos, eu começo a ver melhor o tempo presente. É interessante porque no dia 1º de novembro, a gente já começa pensando nos santos, pensando no paraíso. É porque a gente costuma falar a ordem das coisas que vão acontecer. Primeiro acontece a morte, depois da morte o juízo, depois a gente evita o inferno e a gente busca o céu. Só que o mês de novembro começa ao contrário, já começa apresentando a melhor parte, já começa apresentando o céu. Com a festa de Todos os Santos, a Igreja lembra para nós a realidade das pessoas que já viveram nessa terra, que nos precederam e que alcançaram a felicidade no céu, mostrando que o caminho é possível, porque existem santos de todo tipo,
Santos que foram padres, sim, santos que foram freiras, mas também santos que foram casados, santos que foram solteiros, viúvos, santos crianças, santos adolescentes, santos jovens, santos idosos, santo que foi médico, santo que foi carpinteiro, santo que foi pedreiro, muitos tipos de santos. Santos que nunca pecaram e santos que pecaram muito, mas que depois se arrependeram e corrigiram a sua vida. A igreja mostra para nós que é possível alcançar o paraíso, que é possível alcançar o céu. E quando entra o domingo de hoje, que por coincidência nesse ano caiu para a nossa reflexão, logo depois do dia de Todos os Santos, nós encontramos essa passagem da Epístola de São Paulo, que traz para nós uma verdade muito importante, ou melhor, os meios que a gente deve fazer para poder conseguir alcançar essa santidade. São Paulo vai dizer para nós que a vida do homem de fato é uma batalha, e que nós devemos lutar o tempo todo aqui na terra, se nós queremos de fato alcançar o céu, alcançar o paraíso. E a nossa luta aqui embaixo não é contra a carne, contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, não é contra os nossos irmãos, mas é uma batalha que nós travamos contra o espírito maligno, contra o poder das trevas. Os principados, as potestades, as dominações deste mundo de trevas, que São Paulo fala nessa epístola, são justamente aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e que por isso foram precipitados no inferno e que são chamados de demônios. Mas principados, potestades, dominações, são todas categorias de anjos. E alguns desses anjos se rebelaram contra Deus. E por isso foram precipitados no inferno. A nossa luta é justamente contra eles. E para vencê-los, a gente não vence com armas humanas, a gente vence com armas espirituais. Por isso que São Paulo elenca aqui para nós várias coisas que a gente precisa carregar em nós, na nossa batalha, para alcançar a vitória. Como por exemplo, a armadura de Deus, que traz para nós o símbolo da verdade. Nós temos que cingir o nosso rim com a verdade, porque é justamente a verdade que dá agilidade para a gente, que dá a liberdade. Quando a gente usa uma túnica, como por exemplo o padre usa a alva, usa a batina, ele costuma cingir com o símbolo ou com uma faixa para ajudar a ter mobilidade, para que o padre não tropece quando ele está andando, principalmente quando a túnica é comprida. Assim também a verdade, quando ela está cingida em nós, ela dá para nós maior mobilidade para a gente agir. Porque quando a gente vive na mentira, a nossa vida é o tempo todo presa. Porque o tempo todo a gente tem que ficar se justificando, o tempo todo a gente tem que ficar mentindo, o tempo todo nós não somos nós mesmos. E aí, quando a verdade não está em nós, a gente fica travado, a gente não anda, e quando chega o demônio, ele facilmente vence a gente na batalha. Depois ele fala para vestir a couraça da justiça. A justiça que é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Por exemplo, a fama pertence às pessoas. Todo mundo tem direito a uma boa fama. É por isso que eu não posso tirar a fama de ninguém, ou seja, não posso falar mal das pessoas, porque ao falar mal das pessoas, eu estou criticando, eu estou tirando algo que é próprio da pessoa. Mesmo quando a pessoa erra, eu não tenho o direito de tirar essa boa fama da pessoa. E quando eu faço isso, quando eu estou revestido dessa justiça, que dá a cada um aquilo que lhe pertence, que não pega aquilo que é dos outros para mim, eu estou protegido com uma couraça, ou seja, com uma malha de ferro, com uma roupa que é composta de ferro, que dá a proteção contra os ataques do demônio, contra as tentações. Depois fala para calçar os pés para anunciar o Evangelho da paz. Quando nós estamos preparados, calçados, prontos para ir ao encontro do próximo, para trazer a paz e não a discórdia, não o debate, não a discussão, então
eu consigo também ter a facilidade de fugir do pecado, fugir das ocasiões que o demônio oferece para nós pecarmos. Porque o tempo todo a gente encontra dificuldades, o tempo todo a gente encontra ofertas do demônio para nós que são o pecado. Mas como meus pés estão calçados para poder anunciar a paz, eu consigo fugir daquilo que é a discórdia. E assim eu consigo também vencer o demônio, vencer o espírito maligno. Quando eu tenho o escudo da fé, todas as ciladas, todas as lanças, todas as espadas, as flechas, eu consigo alcançar a proteção porque eu estou revestido da fé. E a fé é um escudo que nos protege, mas para que esse escudo seja forte, eu preciso aprofundar na minha fé. Eu preciso aprender, eu preciso estudar o catecismo, eu preciso conhecer a doutrina da igreja, me aprofundar, para que esse escudo seja um escudo de fato de ferro, quase que de adamantio, para poder não ser penetrado por nada. Porque se for um escudo de madeira, se vier alguém com uma espada muito forte ou com um machado, esse escudo pode quebrar. Essas são as armas espirituais que São Paulo fala para nós e que a gente deve usar na nossa vida espiritual para alcançar o céu, alcançar a santidade. Isso é que é ter fortaleza, ou seja, a força de Deus, a armadura de Deus. E quando a gente é forte, a gente é capaz de fazer uma coisa muito difícil, que é o que o Evangelho fala para nós no dia de hoje. O Evangelho fala para nós do perdão. É algo muito difícil para nós. Somente uma pessoa que é realmente forte, ela consegue perdoar. Às vezes a gente tem a tentação de ter aquele engano de que quem perdoa é uma pessoa frouxa, é uma pessoa fraca. Mas na verdade não é assim. Quem perdoa, quem consegue perdoar, é uma pessoa forte, que tem uma grande fortaleza. O perdão não significa que a justiça não deve ser feita, mas o perdão é quando eu consigo não guardar raiva no coração pela ofensa que eu recebi. É quando eu consigo de fato perdoar o meu irmão por um prejuízo que ele me causou. Então nós devemos ter essa fortaleza para poder perdoar. E quando nós perdoamos, nós alcançamos um grande tesouro no céu. Existe uma das orações que a liturgia reza durante esse tempo comum, esse tempo depois de Pentecostes, a liturgia tradicional, uma das orações chamadas colecta, que o padre reza antes da epístola, antes da primeira leitura, logo depois do Kyrie e do Glória, diz assim: Deus, qui parcendo maxime et miserando manifestas. Deus, que omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. Ó Deus, que mostrais a tua onipotência de modo máximo, de modo esplendoroso, quando perdoa e quando tem misericórdia. Deus se mostra forte quando Ele nos perdoa. O maior poder de Deus, a maior manifestação do poder de Deus é justamente quando Ele perdoa o nosso pecado, quando Ele perdoa a ofensa que nós temos feito. Basta olhar para a cruz. O maior ato de amor a Deus foi justamente para nos alcançar o perdão. Então, se tem uma coisa que a gente precisa buscar na nossa vida espiritual, nossa caminhada para a santidade, é justamente a capacidade de perdoar. Esse esforço para conseguir dar o perdão para as pessoas. Quantas vezes forem necessários para que o nosso Pai do céu possa também agir de misericórdia para conosco, possa também sempre nos perdoar. Basta olhar para a cruz para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Então hoje, começando esse mês de novembro, que a gente possa nos revestir das armas espirituais, sobretudo para que a gente possa aprender a perdoar, para que assim, meditando nos 4 novíssimos, ou seja, na morte, no juízo, no inferno e no paraíso, durante esse mês de novembro, nós possamos dar um passo a mais, nossa conversão, nossa busca pela santidade, para que um dia, de fato, a gente possa, ao chegar à nossa morte, estar preparados. Ao encararmos o juízo de Deus, estarmos confiantes na sua misericórdia, para poder evitarmos cair no inferno.
e para poder um dia conquistarmos o paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.